se identifica como a revelação geral. O homem por si, ao olhar para as obras de Deus, ele é levado a refletir que existe um Criador, e assim então ele percebe que existe um ser por trás, que de fato é poderoso para poder ter criado todas as coisas, e Deus então ele se revela, é uma revelação geral, que todos os homens podem contemplar e perceber que existe um Deus Criador de todas as coisas. E a revelação especial, ela se dá justamente a partir do versículo de número 7, quando se refere às Escrituras. Deus se revela na criação de um modo geral, e agora ele se revela nas Escrituras de um modo especial, para que agora as pessoas possam conhecer o seu caráter, conhecer o seu coração, conhecer os seus atributos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como é bom servir ao Senhor, porque o conhecimento da lei nos dá uma sabedoria que os sábios dessa terra olham para nós e percebem que a sabedoria dada por Deus, ela é uma sabedoria que é de fato superior a qualquer conhecimento humano. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós guardamos a sua palavra, nós somos tidos então por sábios. E ela é restauradora da alma. A alma cansada, abatida, não se desespere, espera em Deus. Nós temos uma canção desta forma, e de fato a palavra de Deus, que é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor então dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. Quantas vezes nos encontramos, desamparados, tristes, e meditamos na palavra e encontramos alento, encontramos alegria, encontramos refrigério na palavra do Senhor, porque ela de fato alegra o coração. Ela é também pura, como diz na segunda parte do versículo 8, e ilumina os olhos. Ela nos dá direção. A palavra de Deus nos dá sabedoria nas decisões que precisamos tomar. Segundo a palavra de Deus, quando nós pautamos a vida, as escolhas, as vontades, os desejos e as decisões que precisamos tomar na vida, tendo a palavra como norte, ela realmente ilumina os olhos, ela faz com que a gente enxergue as situações com outro olhar. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, e os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então aqui temos a importância de meditarmos na palavra, a importância de pautar a nossa vida segundo a palavra de Deus, porque se assim fizermos, nós não seremos frustrados ou enganados ou decepcionados. Pelo contrário, encontraremos um sentido, um propósito, um significado na vida, e teremos com toda certeza alegria, contentamento, refrigério, restauração. Encontramos tudo isso na palavra de Deus. Que Deus possa alegrar os nossos corações diante dele, que o Senhor possa nos dar esta certeza de que quando meditamos na palavra de Deus, nós encontramos realmente acolhimento da parte de Deus. Versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que possamos encontrar na palavra de Deus alegria quando meditarmos, que possamos encontrar na palavra de Deus estas experiências que muitas das vezes elas são experiências de outros e nos falta experiências pessoais. Que na nossa individualidade possamos encontrar experiências pessoais com Deus, e que Ele possa se revelar quando nós nos debruçamos sobre a sua palavra. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Que Ele possa se revelar como uma rocha, como uma fortaleza, porque isso fala de proteção, isto fala de segurança,
Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como está lá em Salmos no 46. Então, ele é a nossa proteção. Ele é aquele que é imutável, ele não muda com o passar do tempo. Uma rocha, né, firmada, ela não é locomovida ou mexida, ela está firme, e que Deus possa se revelar na nossa individualidade como fortaleza, como rocha, em quem nós podemos confiar, e especialmente como Redentor. Ele se revelou na criação, a criação revela a sua glória, e agora nós somos convidados, né, a estar em Cristo como nosso Redentor, em paz com Deus, vivendo as nossas vidas diante dEle, para a glória dEle, perdoados em Cristo Jesus e justificados diante de Deus. E para este momento de confissão, eu gostaria de convidá-los a abrir no próprio livro de Salmos, número 32, e nós vamos ler até o versículo 5, e eu gostaria de pedir em seguida, após, né, a oração silenciosa, que o irmão Gonçalo nos conduza ao Senhor em oração. Vamos ler 32, do versículo 1 até o versículo 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te, contudo, o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Vamos finalizar até o 7, para fechar esse bloco. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A palavra de Deus, ela de fato, ela é clara quando nos aponta, né, para as consequências do pecado. O pecado na vida de um crente, ele traz consequências terríveis, porque na vida do ímpio, o ímpio já entregue pelo pecado, para ele é prazeroso. Na vida do crente, o pecado é um lamento que traz muita dor. E o versículo de número 4 diz que versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É como se o pecado interrompesse a vida de Deus, de modo que a tristeza, o desânimo e tantas outras consequências que o pecado traz na vida do crente tomasse conta, de modo que ele não consegue mais avançar, crescer, amadurecer, se alegrar em Deus, e o pecado vai tomando forma de tal modo que ele fica totalmente paralisado diante do próprio pecado. Então, enquanto calei, envelheceram os ossos, e pelos meus constantes gemidos todo o dia. Por quê? Porque a mão do Senhor pesava sobre ele. E a mão do Senhor, ela pesa, não é para nos matar, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e ele nos trouxe vida. E agora nós temos condições de responder vivos diante de Deus, de glorificar o seu nome. Agora o pecado, ele traz este peso, de modo que o Senhor, ele agora nos leva ao arrependimento. Não é um peso para a morte, mas é justamente para o arrependimento, para nos trazer consciência, para nos trazer realmente o entendimento de que precisamos confessar o nosso pecado diante do Senhor
e deixarmos de fato o pecado e não mais andarmos, porque é um peso, é como se fosse uma mochila em que a gente vai só colocando pedra, só colocando entulho, e isso vai se tornando um fardo muito pesado. Agora, o caminho de volta para casa, para a presença de Deus, para se alegrar na presença dele, é justamente o versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Esse é o caminho de volta para casa. É quando nós, no pecado, nos afastamos da presença dele e então na confissão, no arrependimento, nós voltamos. Pegamos um caminho então de volta para estar na presença dele, para festejar, como no retorno do filho pródigo. Coloque o anel, vestes novas e vamos festejar, porque aquele que estava perdido retornou. Que possamos sempre ter esta consciência de que o pecado nos afasta da casa do Pai, da presença dele. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos, tomamos o caminho de volta e também o Pai nos recebe com alegria. O Pai, ele de fato é bondoso e misericordioso e perdoa. Ele realmente nos restaura. Então vamos ter um momento de oração silenciosa e aí em seguida, irmão Gonçalo fará uma oração colocando as nossas vidas diante do Senhor. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Gostaria de chamar Naira, equipe de louvor. Vamos com alegria nos colocar diante dele, celebrar, com cânticos, com louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos com palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço,
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus não se esqueceu, Jesus insistiu, Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Nesse próximo louvor, nós teremos a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. E para a nossa meditação, Provérbios capítulo 11, 24, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Parece que é um texto que nos força, né, a dar, mas na verdade é uma realidade por conta de que o princípio da generosidade, ele traz de fato, né, estas consequências, porque eu me recordo perfeitamente que um empresário, quando morava em Brasília, ele sempre dizia que estava gastando muito, né, com o conserto dos caminhões, e muito, coisa de 100 mil, 120 mil, né, uma empresa de material de construção. E quando se falava em ofertar, R$50 para ele era uma dificuldade, em dízimo nem se fala. E aí a gente percebe que quando a pessoa retém de fato e não trata da questão da generosidade, ela normalmente acaba gastando muito em tantas outras coisas. E percebam que quando a pessoa não é fiel ao Senhor no que diz respeito a finanças, ela gasta tudo que ganha e ganha muito bem e não sabe para onde foi o dinheiro. E aí ela vive naquela pressão, naquela opressão, naquela dificuldade. E porque justamente é um princípio, quando somos realmente fiéis ao Senhor no que diz respeito aos dízimos, e somos também generosos no que diz respeito às ofertas. E a generosidade, ela está aberta não só para recursos financeiros, como para tantas outras coisas. Acolhimento, quando você tem prazer em receber uma visita, quando você tem prazer, né, em servir ao outro, né, com uma carona, seja com o que for, que o Senhor possa inundar os nossos corações de generosidade. Amém? Vamos então no próximo louvor, com alegria, ofertar e dizimar.
Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. E esse mesmo Jesus que nós podemos confiar é aquele mesmo que nós encontramos descanso, é aquele mesmo que encontramos abrigo, aquele mesmo que está de braços abertos, te esperando. Segura estou nos braços daquele
naquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça,
teus braços é o meu descanso. Em 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 teus braços é o meu descanso. Pai querido, Deus amado, nós sabemos, Pai, que encontramos descanso, encontramos abrigo, encontramos, Pai, amor somente nos teus braços, nos braços, Deus, daquele que é o único em quem podemos e devemos confiar, Pai. O único, Pai, que é digno de ser louvado, de ser adorado e digno, Pai, da nossa confiança, Deus. Porque sabemos, Deus, que o Senhor, Pai, é Deus de amor, o Senhor é Deus de graça, o Senhor, Pai, é Deus de misericórdia, mas também é Deus de justiça. Deus, nós entregamos, Pai, as nossas vidas para o Senhor, Deus, porque sabemos que no Senhor, Pai, temos um lugar. Sabemos, Pai, que ao seu lado nós temos um lugar de abrigo, um lugar de descanso, uma casa, Deus, onde há amor. E por isso, Deus, nessa noite nós te pedimos que o teu Santo Espírito inunde os nossos corações com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua justiça sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Deus, cure aqueles que estão enfermos, acamados, mas aqueles também, Deus, que necessitam da cura espiritual. Que o Senhor esteja restaurando. Que o Senhor, Pai, não cure somente essas pessoas, mas cure também, Deus, a nossa cidade, a nossa nação, Deus, que necessita do Senhor, que clama, Pai, pelo Senhor, que clama, Deus, pela tua volta. Te louvamos, Deus, nessa noite, pelo que o Senhor é, o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser proclamado, Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, sobre essa terra, Deus. Te louvamos e te adoramos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Deus seja louvado. Salmos 116. Você pode deixar aberto enquanto a gente ora pelas crianças. As criancinhas podem chegar aqui à frente, por favor. Cadê as criancinhas? Vamos orar pela vida delas, para que Deus continue abençoando, sustentando, fortalecendo. Amém? Vem, princesa. Vamos orar. Dá a mãozinha aqui, Titi.
Essa oração que a gente, por costume, antes do momento delas, deve ser repetida, né? Na semana, no dia a dia, né? Pela vida dos pais, dos parentes e da própria igreja, né? Está sempre colocando a vida delas diante do Senhor, para que Deus possa livrar, né, de tantas coisas que ouvem nas escolas, de tantas informações que chegam contrárias à palavra de Deus, e que a palavra possa firmar realmente, né, no coração, na mente delas, para que elas possam sempre perceber, né, e diferenciar as mentiras que muitas das vezes são tratadas como verdades. Deus possa ter misericórdia delas e abençoar, né, o crescimento também do conhecimento do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada uma dessas criancinhas que aqui se encontram, pela vida das professoras, ó Deus, que o Senhor tem levantado para poder estar ensinando a sua palavra, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, que elas compreendam e nunca mais se esqueçam das verdades da sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está presente no Velho Testamento, no Novo Testamento, e elas estão conhecendo o Senhor através da sua palavra. Nós te suplicamos as ricas bênçãos do Senhor sobre os pais, sobre a família delas, que os pais continuem sendo, Senhor, aqueles que ensinam a sua palavra a elas, que os pais sejam aqueles que revelem o caminho, que os pais sejam realmente referência para que elas possam continuar crescendo no temor do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler este salmo. E eu quero especialmente me ater ao versículo 12. É um salmo que trata da importância de um coração grato, um salmo que é resultado de experiências, né, pessoal do salmista, e é um salmo de quem conhece o Senhor. É um salmo de quem, na luta do dia a dia, desfruta do cuidado do Senhor. Vamos ler até o versículo 12. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor revela seus simples. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ou que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para mim. Vamos orar? Ó Deus, nós, diante da leitura da sua palavra, rogamos a ação do Teu Santo Espírito na transmissão, suplicamos, Pai querido, graça do Senhor, suplicamos também que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, usar a Sua palavra e aplicar em nossos corações, nos dando entendimento. Nos ajude pelo Seu Santo Espírito, Pai, a compreendermos, a simplesmente, Pai querido, sermos por ela, pela Sua palavra, confrontados, exortados e também consolados. Nós te suplicamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de começar pelo versículo 12, a partir desta pergunta que é feita, e
dar então continuidade nos demais versículos que aqui são tratados. Este versículo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito, é uma pergunta que o salmista faz, e com toda certeza ele faz desta pergunta como resultado de diversas experiências que acumulou ao longo da sua vida. O salmista, ele conhece o Senhor, o salmista desfruta de uma relação pessoal com o Senhor, o salmista já desfrutou de tantos benefícios que o Senhor, havia feito para ele, e agora ele faz esta pergunta: o que darei eu ao Senhor, ou o que eu posso oferecer ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Esta pergunta, ela não é respondida de modo que o salmista estivesse pensando em retribuir a Deus todas as bênçãos recebidas, porque por mais que a gente dê, por mais que a gente entregue, por mais que a gente ofereça a Deus tudo o que somos e o que temos, jamais nós vamos então comprar a Deus ou ganhar de Deus, diante de tantos benefícios, porque não é esta a proposta. E eu gostaria de trazer um entendimento sobre, diante desta pergunta, o que nós podemos então oferecer a Deus, que resposta eu posso dar a Deus diante de tantos os benefícios que Ele tem me feito. E se parar para pensar e refletir acerca dos benefícios que Ele tem nos feito, com toda certeza nós vamos encontrar bênçãos da parte de Deus sobre nós. Porque muitas das vezes as tribulações do dia a dia, as circunstâncias que nós vamos vivendo, as lutas que vamos travando, os desafios que vamos enfrentando, Ele muitas das vezes nos leva ao esquecimento das dádivas do Senhor. E a gente passa a olhar para a vida apenas com o resultado da circunstância que estamos vivendo, do momento que estamos enfrentando, da dificuldade que estamos passando. E aí parece que Deus sai de cena, parece que nós não mais conseguimos ver a ação do Senhor, porque nós estamos literalmente cegos pela circunstância, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas gostaria de responder esta pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito, como algo que gera em nós algum princípio e entendimento. Nós devemos, diante de todos os benefícios que Ele tem nos feito, entregar a nossa vida ao Senhor. E quando falamos em entregar a vida ao Senhor, não me refiro propriamente àquilo que você já fez, reconhecendo o sacrifício vicário de Cristo e entregando a sua vida a Cristo. Não me refiro a entregar a vida a Cristo no sentido salvífico da palavra, mas entregar a vida como caminho, entregar a vida como situações e circunstâncias, entregar o próprio coração ao Senhor. Os Salmos, ele nos aponta para esta importância: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É quando nós simplesmente, diante das circunstâncias, entregamos a Deus aquilo que estamos vivendo, confiando que Ele é poderoso sim para fazer muito mais daquilo que pedimos, que pensamos ou que imaginamos. Isto mostra a confiança que temos em Deus, mostra um coração que não se apavora diante das adversidades, que não se desespera com as tribulações, mas que confia no Senhor. O versículo de número 4 do texto que nós lemos, diz que diante das tribulações, diante dos laços de morte que prenderam este salmista, diante de todas as circunstâncias que ele estava vivendo, ele invocou o nome do Senhor. Ele clamou a Deus, ele suplicou ao Senhor. E é por isso que ele declara o seu amor a Deus. Amo o Senhor, no verso 1, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. A vida é assim, nós vamos enfrentar tantas outras circunstâncias das quais nós já enfrentamos, vamos enfrentar novas situações, e quando olhamos para a vida, diante daquilo que já enfrentamos, com um coração grato a Deus, com um coração que retribui a Deus,
o louvor pelas bênçãos recebidas e enche o coração de gratidão, isso faz com que a nossa vida ela é então fortalecida para enfrentar os nossos desafios ou novos desafios que iremos com toda certeza enfrentar na vida. Na verdade, a gratidão ela faz com que o nosso coração se renove, com que as nossas forças se renovem diante das dificuldades, porque se eu empenhar a vida o tempo todo a fim de buscar, de conquistar, de obter, né, para sempre possuir, isto faz então com que a nossa vida ela sempre gire em torno das coisas. A gente passa a viver em função daquilo que queremos, que desejamos e que está à frente para poder então ser conquistado. Agora, quando a gente olha para as dádivas do Senhor com um coração grato e enche o nosso coração de gratidão, o próprio Deus renova as nossas forças de modo que a gente encontra alento, encontra graça, encontra sabedoria para lidar com as demais circunstâncias. Então, a gratidão ela faz com que os nossos corações se renovem diante do Senhor, porque é um modo da gente reconhecer as dádivas de Deus quando nós agradecemos. É um modo da gente olhar para a vida, mesmo diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, e poder, Senhor, eu quero te agradecer pelas coisas mais simples que o Senhor tem me dado, como o fôlego de vida. Quero te agradecer pelos livramentos. Eu quero te agradecer porque eu me deito, me levanto e o Senhor renova sobre mim as suas misericórdias. Eu quero te agradecer, encher o coração de gratidão. Isso faz com que as nossas forças sejam então renovadas para continuarmos a caminhada. A palavra de Deus então, ela nos ensina que devemos entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele. Isso é resultado de uma caminhada, é resultado de uma relação, é resultado de um relacionamento pessoal que nós desfrutamos com Deus. Ninguém entrega algo a alguém que não conhece. Se qualquer pessoa chegar aqui e me pedir alguma coisa e eu não conheço esta pessoa, dificilmente eu vou entregar o que ela está me pedindo. Agora, quando eu conheço, sei quem é, convivo com esta pessoa, é diferente, a gente entrega, a gente não resiste, a gente não tem dificuldade. Agora, quem está pedindo para entregarmos a Ele, para confiarmos nele, para negar a nós mesmos, porque entrega também trata de renúncia. Entrega também fala de tomarmos a cruz, está ligado justamente a nós abrirmos mão de algo que a gente julga ser realmente aquilo melhor para ser feito, e aí a gente então entrega ao Senhor. A gente renuncia diante dele a nossa própria vontade e faz então o que o salmista está nos recomendando. Nós precisamos da mesma forma que entregar a nossa vida a ele, nós devemos da mesma forma, como forma de retribuir todos os benefícios que ele tem nos feito, amar ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas. É quando nós então colocamos as coisas no seu devido lugar e trazemos Deus ao centro como prioridade. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos que Deus é o Senhor das nossas vidas e é Ele quem nos conduz nas adversidades, nas dificuldades, nas circunstâncias, inclusive nas realizações. As mãos dele estão sobre nós, nos conduzindo o tempo todo, e o nosso coração não está atrelado às circunstâncias e às coisas desta vida. Estas coisas são passageiras, inclusive a luta que nós enfrentamos. Todas as coisas passarão os céus e a terra, contudo a palavra do Senhor jamais, ela é eterna, ela é imutável, e feliz então é aquele e aquela que confia no Senhor, que entrega o seu caminho ao Senhor e que ama a Ele sobre todas as coisas. Amando ao Senhor sobre todas as coisas, os nossos corações não serão enganados pelas circunstâncias, porque as circunstâncias, ela tem um poder muito grande, de modo que se o nosso coração não estiver realmente aliançado com o Senhor, o nosso coração vai ficar sempre oscilando. Ora nós vamos estar super empolgados e felizes,
pelas bênçãos que Deus tem nos dado, e diante das adversidades, o nosso coração vai estar super contrariado, magoado e querendo inclusive desistir da caminhada com Deus, como se Deus não fosse Senhor no momento da adversidade, como se Ele deixasse de manifestar o seu poder e a sua graça sobre nós no momento da dificuldade. As mãos do Senhor estão estendidas, como diz em Isaías 49, para que possa nos abençoar, e os seus ouvidos não estão tampados para que não venha ouvir. Nós somos filhos, esta é a nossa identidade, na relação que temos com Deus. Nós somos filhos, e um filho fala com o pai. O pai conhece o filho. Às vezes, justamente por eu não ter sido o criador do meu pai, ele me conhece muito mais, porque eu sou filho. Ele me pegou no colo quando eu era pequeno, viu eu nascendo, cuidou de mim. Então ninguém conhece o filho como o pai, ninguém. E nós temos uma bênção na nossa fé, é que é a única religião que trata a Deus como pai. Nenhuma outra religião da face da terra, fora o cristianismo, tem essa relação de identidade com o ser divino, ou, no caso de outras religiões, com a crença, com aquela divindade. É aquela religiosidade que trata este ser divino como quem está longe, como quem está simplesmente, sendo aquele que criou e que soltou os seus filhos, como aquele que simplesmente deu corda num brinquedo de criança e que é como se ele então apenas estivesse sendo aquele o criador de todas as coisas, mas não é o sustentador, não é aquele que mantém. Então não tem esta relação de pai e filho. E agora, no nosso relacionamento pessoal, nós temos uma identidade de filho amado. Provérbios, nós vamos ler no versículo 23 e 26, essa é a nossa identidade que nós precisamos fazer, na verdade, entender e aplicá-la em nossas vidas. Capítulo 23, versículo 27. Versículo 26, olha como que nós somos tratados, Dai-me, filho meu, o teu coração, e dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração. Essa é a nossa relação com o Pai. Nós somos filhos de um Pai que é amoroso. Nós sabemos que é um Deus temível, que é um Deus que virá sobre os seus, daqueles que não têm como seus filhos, virá como juízo, virá como fogo consumidor. Agora, a nossa relação com Ele é uma relação de pai, que nós podemos confiar, que nós podemos esperar o acolhimento, esperar a manifestação do seu amor, esperar a manifestação da sua graça. E muitas das vezes nós não desfrutamos desta relação com Deus de pai, justamente porque nós primeiro somos influenciados pelas circunstâncias que estamos vivendo, e as circunstâncias enchem o nosso coração de tristeza. Aí a nossa fé não é fundamentada nas Escrituras para conhecer a Ele suficientemente, para saber que Ele está no controle das nossas vidas. E o que o Senhor hoje nos convida é confiarmos nele. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, que fomos inclusive comprados pelo seu sangue, lavados e remidos, para que hoje pudéssemos então ter livre acesso ao trono da graça e desfrutar de uma comunhão plena com Ele, desfrutar de um relacionamento vivo, de um relacionamento que se aplica à nossa vida. Quantos testemunhos eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderíamos dar pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelos livramentos que Ele tem nos concedido. E por que não confiarmos nele diante das dificuldades? Porque
desesperarmos diante das aflições, que possamos clamar ao Senhor e saber que Ele é o nosso Pai e que nós podemos confiar nele. E uma outra ação que esta pergunta nos faz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O próprio verso, que vai então falar a respeito da resposta do próprio salmista, a partir do versículo 13, isso nos leva ao serviço. Quando nós entendemos que o Senhor tem nos abençoado, que Ele tem de fato, conduzido as nossas vidas, nós temos prazer em servir. Salmos então, o 116, a partir do versículo 12, diz assim: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Um coração grato, que reconhece as dádivas de Deus, nos leva ao serviço, nos leva ao prazer em servir, nos leva ao desejo ardente em servir ao Senhor, não como quem agora está retribuindo, mas é porque agora o coração está cheio de gratidão e a gente encontra então prazer em servir. Servir com alegria, ter prioridade ao serviço, como lá 6,33 do Evangelho de Mateus, é ter prioridade, é buscar o reino dos céus, é ter a vontade de Deus como prioridade na agenda, na vida. Foi tão bonito hoje na visita que fizemos, onde vai ser o culto de terça-feira. A irmã falou que ela não encontra nas outras ações que desenvolve durante o dia tanta alegria sem antes começar o dia meditando na palavra de Deus. Ela disse que quando ela começa fazendo uma outra coisa sem antes meditar na palavra, parece que está faltando alguma coisa e ela já sabe que é um compromisso que ela fez com Deus de começar o dia na presença dEle, com os joelhos dobrados e meditando na palavra. Que possamos então ter prazer em servir ao Senhor, que possamos encontrar no serviço como uma resposta de gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Pense só que como é difícil para aqueles que não têm um coração grato servir ao Senhor com alegria. O serviço parece que é algo difícil para ser feito. Quantas coisas que na casa de Deus precisa ser feito e que depende do nosso serviço, depende da disposição do nosso coração em restaurar, em servir, em ajudar. São tantas ações que precisam serem feitas e que depende da disposição do nosso coração em servir. E que Deus possa inundar mesmo de alegria os nossos corações e que tudo isso possa ser resultado de um relacionamento vivo, pessoal, que nós desfrutamos com Ele na individualidade, saber que Ele cuida de nós, que Ele tem cuidado de nós, e que possa ser, algo sempre recíproco, na medida que o Senhor, então, Ele nos abençoa, que os nossos corações possam também se encher de gratidão a Ele, para que possamos encontrar, amá-lo sobre todas as coisas, uma vez que já entregamos a nossa vida, e também disposição para o serviço. Tem uma máxima que diz que fazer o bem faz bem, e realmente, quando nós servimos ao próximo, quando nós abençoamos a casa do Senhor, quando nós temos prazer em ser resposta, é como se as nossas petições, que são repetidas vezes diante do Senhor colocadas, parece que Ele vai nos usando e nos abençoando. Observe bem isso. À medida que nós somos respostas de Deus na vida do outro, Deus vai sendo resposta nas nossas necessidades, suprindo as nossas necessidades, abrindo portas, porque é algo que está sempre em movimento. À medida que eu abençoo, à medida que eu sirvo, à medida que eu me dou, à medida que eu me entrego, aquilo que eu vou colocando diante de Deus, na individualidade, se eu não estiver entendendo que Deus deseja nos usar muito mais do que nos abençoar, quando a gente entende isso, as nossas necessidades pessoais, elas vão sendo assim, resolvidas,
De modo que às vezes a gente fica assim, pedindo, 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 e o nosso coração, ao invés de ser preenchido de paz, ele vai enchendo de ansiedade. É isso que está acontecendo nos nossos dias, por falta justamente de conhecer ao Senhor, de ter uma identidade desfocada e não entender que é filho e não ter a Deus como pai, porque não conhece. Aí a pessoa, de tanto orar, ao invés de encher o coração de paz, ela vai enchendo o coração de ansiedade, de frustração, de decepção. Aí entra espírito de murmuração e tantas outras coisas, que ao invés de fazer bem, faz mal. Ao invés de fazer bem, faz mal, porque ela começa a simplesmente dizer que Deus não atende, que Deus não ouve, e aquilo vira, né, uma ansiedade. Agora, quando nós vamos para o Pai, que deseja nos usar, porque já nos abençoou com toda a sorte de bênção, e a gente tem prazer em servir, aquilo que eu, na minha necessidade, julgava ser impossível, o Senhor, Ele vem, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos enche, né, de direção, e as coisas vão sendo resolvidas. Aquilo que eu julgava ser impossível, a gente vai percebendo na caminhada que à medida que eu coloco o meu coração em serviço ao Senhor, as nossas necessidades pessoais são realmente resolvidas, atendidas. Ele vai nos dando graça, sabedoria para serem resolvidas. Então, quando nos colocarmos diante dele para pedir, saiba que Deus também tem muitos pedidos a fazer. Deus deseja que nós realizemos a sua vontade. E se eu vou para Ele, na intenção apenas de pedir, eu me fecho para aquilo que Ele deseja falar. Aí eu só peço e fico na minha relação o tempo todo, né, pedindo, 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 quando na verdade Ele também deseja nos pedir muitas coisas, posições, decisões, né, muitas respostas que nós precisamos dar a Ele. E para isso a gente precisa realmente ter um coração aberto e perguntar: Senhor, o que eu posso oferecer por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Por mais que as circunstâncias hoje estejam vindo sobre você, e você aflito, vá para Deus apenas para pedir: Senhor, o que eu posso oferecer a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Permita que Deus, então, Ele use você, permita que você seja instrumento nas mãos dEle, e você vai ver que essas petições pessoais, com a graça do Senhor, estes momentos de aflições, vai vir, né, como resposta da parte de Deus, como veio para este salmista. Versículo 8: pois Tu me livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Com tudo isso, portanto, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Amém? Que Deus então possa realmente, né, nos dar este entendimento de ter um coração grato pelos benefícios que Ele tem nos feito, e à medida que a gente então agradece, Ele nos dá sabedoria nas soluções que precisamos tratar, e Ele nos usa também para sermos respostas, porque para todo pedido tem uma resposta, né? Então a gente vai para Deus, coloca diante dele os nossos pedidos, esperando uma resposta. E Deus também espera de nós uma resposta para os pedidos que Ele tem a nos fazer. Que sejamos também resposta para aquilo que precisa ser feito. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos, diante da exposição da Sua palavra, colocar os nossos corações diante do Senhor e pedir, ó Deus, que o nosso coração esteja totalmente entregue ao Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, a confiar acima das adversidades, a confiar e esperar pelo Senhor acima daquilo que julgo ser o correto a fazer, a esperar na decisão do Senhor, antes de tomar a minha própria decisão. Que o Senhor possa encher os nossos corações de gratidão por todos os benefícios que o Senhor já tem nos dado até aqui, sabendo que as necessidades elas vão continuar, elas vão permanecer até o último dia que assim o Senhor tiver para nós aqui na terra. Sabemos que elas fazem parte da vida, mas que os nossos corações não sejam enganados pelas adversidades, pelas circunstâncias. Antes, que
que os nossos corações estejam entregues ao Senhor, pois é o melhor lugar para estar. Ó Deus, que cada coração seja depositado agora na sua vontade, de acordo com a sua palavra, pois o Senhor cuida, pois é um Pai amoroso e que tem zelado por nós. Ajuda-nos a te conhecer mais, ajuda-nos a caminhar em fé contigo, ajuda-nos a ter um relacionamento vivo e verdadeiro, um relacionamento em que expomos as nossas necessidades, mas que também somos respostas nas necessidades de seu reino. Nós te suplicamos que o Senhor possa nos usar para o louvor da tua glória, porque é bom fazer o bem, é bom obedecer ao Senhor, é bom servir ao Senhor, e que possamos fazer isto com alegria, Deus, que o Senhor possa inundar os nossos corações de alegria, neste momento de tantas tristezas e frustrações e tantas dificuldades que estamos vivendo em nossos dias, que os nossos corações sejam inundados pela alegria do Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te suplicamos, que a alegria do Senhor possa vir sobre nós, possa ser a nossa força, que ela possa, Pai querido, também ser surpreendido pela sua presença, em nome de Jesus, Pai, que possamos andar na sua presença, alegres e confiantes, sabendo que o Senhor é um Pai que cuida dos seus. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Terça-feira, então, vai ser compartilhado no grupo o endereço de onde vai ser na casa dessa irmã que fomos visitar hoje. Estejamos orando, especialmente, né, por alguns irmãos que se encontram enfermos, crianças, né, em especial. Vamos estar colocando diante do Senhor a saúde, né, de cada um, pedindo para que Deus possa estar trazendo saúde sobre aqueles que se encontram enfermos. No dia 19, é um convite que eu particularmente gostaria de fazer a toda a igreja. Coloque na sua agenda, vai ser o terceiro sábado do mês de novembro. Nós tivemos um contratempo no mês passado em relação ao culto que fizemos lá na Chácara de Ação de Graças. Esta chácara, porque às vezes eu falo chácara, logo a gente pensa na chácara aqui da IPC, né, da Igreja de Campinas. Não, é uma chácara que a Missão Retaguarda alugou com uma proposta para compra. Então nós estamos desenvolvendo alguns projetos, sobretudo de acolhimento de pastores e missionários. E aí no dia 19, vai ser um tempo para nós como igreja também ter, né, de comunhão e de gratidão a Deus, né, por aquilo que Ele está nos concedendo. Então dia 19, nós vamos ter este culto lá na parte da manhã, às 10 horas, e aí a gente já almoça lá, né, a gente já leva, né, alguma coisa para a gente comer e já tem um tempo lá também de lazer. Dia 19, mais algum outro recado que eu esteja esquecendo? Creio que não, né? Na verdade, eu vou pensando em tanta coisa e na hora mesmo, não anota e esquece mesmo. Mas que Deus nos abençoe e que tenha uma semana de paz, de livramento, tá bom? Que sejamos respostas, né, para aquilo que Deus nos colocar diante para fazer. Um kit churrasco. A gente pode pensar aí num arrozinho, num vinagrete, né? Senhora? Não vai ter. Ah, ok. Sim, hoje ele falou que está indo para Cuiabá, né? E estejamos orando também, né? Os irmãos que viajam, como o irmão Creudimar, que por conta do trabalho, né, não pode estar com a gente, vamos estar sempre orando, né? Lembrando desses irmãos em oração. Amém? Então está terminado, Deus abençoe.